o Lucas teve épocas que ele ia para a escola de manhã, 1 hora ele entrava na terapia, saía às 6h30 da tarde. Quer dizer, eu não via meu filho o dia inteiro. Né? Então, eu via muito isso por conta da minha irmã. Ela pegou um método também que era muito puxado. Né? Na época, minha mãe estudava muito Glendoma, que foi alguém com quem eu aprendi muito também. Um livro que eu acabei até estudando, porque fazia parte da rotina da casa, que era Como Cuidar de uma Criança com Cérebro Lesado, que ele fazia um resgate corporamental. Meu Deus do céu, agora... Mas ele fazia sopa de letrinha pegou. Ele fazia o caminho inverso, assim, né? De como você fazer, através de movimentos corporais, uma reconexão neural, né? E como você ir fazendo essa ligação entre o cérebro e os estímulos, né? E era muito legal, realmente funcionou muito bem, mas era massificante. Eram horas assim de terapia diárias. E funcionou extremamente bem, mas tem que ter um equilíbrio, porque cai dentro disso que a gente estava falando. E ainda mais hoje, que a nossa sociedade parece que ela está indo para uma loucura ainda maior, né? Dessa coisa de correria, de tudo acelerado, né? E tudo com 1 milhão de metas para se bater e ir atrás. Então, chega uma hora que está todo mundo meio que pirando. Então, você fala, poxa, como é que eu vou achar uma rotina orgânica dentro daquilo que me cabe, né? Para eu ter um momento de pausa, para eu ter uma digestão. Porque caso você não tivesse isso, nem isso aconteceria. Né? O livro mesmo, essa relação que você estabeleceu com a Marina, se você não tivesse condição de estar com ela, o tempo para estar com ela. Essa questão do tempo, né? A gente vê cada vez menos os pais com as crianças, isso é fato, né? Há anos que vem se discutindo essa questão do tempo que os pais gastam com as crianças, mas não é só o tempo de estar junto, é o tempo dedicado a uma atividade que vá contribuir para o desenvolvimento daquele indivíduo. E para você ter essa relação saudável e com uma conexão realmente afetiva, você precisa ter essa pausa, você precisa ter um descanso, você precisa ter parar, respirar. Parar, conseguir observar as coisas com calma, que senão fica tudo mecanicista, né? E a gente tudo tem fugido desse pensamento mecanicista, né? A gente tem que ir um pouco na contramão, né? Parece que a sociedade toda vai nessa coisa, tudo muito pão, queijo e tal, né? E eu falo, não, peraí, as coisas não são exatamente assim, né? Dá para a gente criar formas de ter um raciocínio um pouco mais funcional de cada situação, né? E gastar tempo com coisas que são válidas, né? Por exemplo, gastar o tempo para desenhar uma coisa com a sua filha, gastar o tempo para jogar um jogo com o seu filho, para observar as formiguinhas andando no chão, que para ela, né, é fundamental, é algo assim que faz muita diferença na vida dela, que talvez na sua não faça, mas na dela faz. Parar e gastar um tempo para olhar as formigas no chão. E a gente está sempre com pressa, sempre indo. Eles têm 1000 horários e tudo mais. A pandemia acho que mostrou um pouco isso, né? Que a gente precisa desacelerar, a gente precisa dedicar mais tempo para essa organização familiar. E as crianças, eu vejo, né? As crianças, eu fiz até um estudo, eu estava na USP na época da pandemia, e fiz um estudo dos deslocamentos das pessoas com autismo durante a pandemia. Então, eu fiz um comparativo entre as distâncias que eram percorridas antes da pandemia, com terapias e locais frequentados, e esses deslocamentos durante a pandemia que reduziram sensivelmente. E aí eu fiz uma avaliação de como essas crianças melhoraram ou pioraram ali no sentido de irritabilidade, dessas questões sensoriais e tal. De maneira geral, a pandemia foi benéfica para as crianças com autismo, no sentido de reduzir essa carga horária, das crianças terem mais tempo livre, os pais estarem diretamente ligados à educação, à terapia, né? Porque os pais tiveram que servir de mediadores na grande maioria das vezes, coisas que nunca haviam acontecido antes. Então, isso, de maneira geral, foi muito benéfico. Se perderam coisas de relacionamentos sociais, de outros estímulos, mas nessa relação familiar, isso teve ganhos, houveram benefícios aí. Eu acho que foi um enorme benefício, né? A gente sentiu isso em casa. E você passa a cuidar dos círculos de uma forma orgânica, no sentido de cuidar primeiro
do indivíduo, ir percebendo isso do individual de cada um, depois cuidar desse círculo familiar, né, de uma forma mais orgânica, mais com uma rítmica até melhor, né, por conta de ter diminuído essa correria, como você falou. Estarmos próximos, social, né? E depois chegar nesse círculo social, porque senão às vezes a gente já chega num círculo social, num inconsciente coletivo que a gente vai sendo levado por esse inconsciente coletivo, sem antes ter o amadurecimento da gente ter um próprio ideal, da gente ter esse próprio vínculo. Na primeira unidade, você não construiu a primeira unidade, exatamente. A unidade básica, né? E eu acho que, né, voltando àquela loucura que eu estava falando da sociedade, ela parece já nos impulsionar diretamente para esse inconsciente coletivo, essa correria e essa coisa para o social, antes da gente ter uma estrutura meio que de dentro para fora, né? Sim. Que é onde a gente vai conseguir uma solidez muito maior, claro. Né? Em qualquer coisa que a gente faça, até se inicia questões, assim, né? Até em questões de autoestima, segurança, isso é tudo construído nessa primeira unidade. Nessa primeira unidade, a primeira unidade, que é a unidade básica da família, ela é a construção do restante da sociedade, né? Então, sem essa estrutura, essa base, você não constrói o restante. Então, bem o que você falou, pensar nisso no primeiro momento e como fortalecer esses elos, essas ligações, para depois você ir para um coletivo. Sim, né? E a gente chega de uma forma mais saudável, mais orgânica, mais autêntica até, né? Sem dúvida. Porque, e fortalecido até para os embates que você vai enfrentar, né?